aqui. Gente, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação, uma honra estar com todos vocês aqui para participar desse webinar de um tema tão relevante, tão atual. Queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje para falar para a Universidade Corporativa da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, a UniCEAT, lá o Daniel Maranhão, CEO da Grantorto, uma pessoa que certamente vai brilhantar, vai acrescentar muito a todos nós aqui. O Daniel, entendemos, é CEO da Grantorto, é uma empresa que está em mais de 130 países, tem mais de 35 mil colaboradores, tem mais um currículo, enfim, muito expressivo, brilhante. Eu estou muito tentado de apresentá-lo, a ler o currículo que eu recebi dele, a bio dele, mas eu vou deixar ele fazer isso. Acho que fica melhor assim. Tá? Queria agradecer a presença de todos os diretores, associados, todo o pessoal lá da nossa cidade e também que nos acompanham, tá, por estar presente aqui. Que seja uma noite de muita transmissão de conhecimento, de muita evolução, muitas coisas positivas. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Boa noite a todos os participantes, Felipe, José Renato, né? Queria agradecê-los pelo convite, tá, podendo participar aí com vocês nessa live aqui, nesse webinar, e poder contribuir com algumas informações que nós temos do ponto de vista da Grantorto, algumas tendências globais em termos de... depois aqui eu convidei aí de última hora o nosso professor Roberto Miranda, que ele é também de uma faculdade chamada Roberto Miranda, que trabalha muito nichado no segmento de negócio e como é uma coisa muito específica, eu acho que ele vai contribuir com certeza conosco com um pouco dessa visão Brasil e Estados Unidos, principalmente a visão global em termos de educação. Então, Roberto, depois, na sequência da minha fala aqui, ele também vai fazer alguns comentários, principalmente focado em educação. E, Renato, obrigado novamente aí dessa parceria nossa aí de trabalho com você, focado em empresas familiares e junto agora com a universidade de vocês aí. Tá? Muito obrigado. Eu sou, como foi comentado, meu nome é Daniel Maranhão, eu sou aqui o CEO da Grantorto, e auditoria de forma global. Só fazer uma pequena questão, Felipe, nós estamos em 140 países, com 60 mil pessoas, né, em mais de 750 escritórios ao redor do mundo, né, e sempre focado nessa visão de consultoria, estratégia, e com um nicho muito específico dentro da nossa estratégia, só fazer um comentário, que é empresas familiares. Né? Por que empresas familiares? Porque, para nós, é o motor da economia. Se pegar Brasil aqui, 80 e poucos por cento, quase 90% da economia do PIB é movimentado por empresas privadas familiares. Então, são, de fato, fundadores e gerações que estão vindo dos fundadores, contribuindo cada vez mais para a movimentação da economia do país. Então, essa relevância e importância no cenário brasileiro aqui e de algumas economias globais. Então, gostaria só de fazer ressaltar esse item para vocês, ok? Só um minutinho que eu vou... Opa, aqui. Então, o nosso tema de hoje é falar um pouquinho da realidade Brasil, um pouco global, da pós-pandemia, que eu vou estar cobrindo com vocês. Eu não vou entrar muito em tema econômico, né, meu objetivo, e se basear bastante em algumas pesquisas que nós, da Grantorto, fizemos no Brasil, ao redor do mundo, levando em consideração o que é o cenário que vamos ter no Brasil e no mundo e que vai estar impactando. Então, esse é o principal nosso objetivo de hoje. Mas um item importante, todos têm acompanhado, com os programas de vacinação, tanto como aqui no Brasil, o cenário começa, de fato, a melhorar. Né? Às vezes, essa movimentação de economia com alguns cenários, dependendo do segmento da empresa, atuação, de forma diferente, tendo que se repensar um pouquinho a forma de atuação. E antes de entrar especificamente na tendência pós-pandemia especificamente, eu gostaria só de cobrir, são 6 principais tópicos aqui, são 2 slides que eu vou comentar com vocês, mas acho que ele é relevante do ponto de vista de visão futura. Né? O que estou compartilhando aqui é uma pesquisa que ela é feita pelo
o National Intelligence Council, né, que é feito isso aqui regularmente, e que é a tendência da economia para daqui a 20, 30 anos à frente. Então, talvez uma coisa que estão comentadas aqui são que nós podemos já sentir, né? Questão de tendência demográfica e desenvolvimento humano é um item que é discutido globalmente em função da questão da população, em termos de aumento da média global de idade das pessoas, né? E com uma redução da média do ponto de vista de crescimento populacional. Isso ele tem impacto nas principais economias, vai ter um impacto significativo em termos de desenvolvimento em cada área, seja educação, saúde, até questão da pobreza, né? Isso vai ocasionar, com certeza, alguns fatores, entre eles a questão de deslocamento de mão de obra pela questão da migração, por necessidade, né? Não é de levar pessoas, mão de obra de um país para outro. Isso é uma tendência em função do que está ocorrendo, né? Novos investimentos, algumas economias, talvez em desenvolvimento, podem se beneficiar da questão da migração de investimento por um crescimento populacional maior, em detrimento de algumas economias mais desenvolvidas e que têm um crescimento populacional menor, né, e uma idade muito maior. Esse vai ser um impacto futuro gigantesco, né, que temos que levar em consideração, né, seja com pandemia ou sem pandemia. Outro item importante é o meio ambiente. O meio ambiente, cada vez mais, você tem visto, ouvido a questão não só de questão de mudança climática, mas também uma exigência cada vez maior da população, das pessoas, com relação a ter um cuidado maior do meio ambiente, pela própria conscientização que eles estão tendo, pelo que pode ocasionar na vida de cada um o não cuidar do meio ambiente, né? Então, essa questão de intensificar mais a segurança e ter mais risco em função do meio ambiente vai ser uma escolha difícil em termos de desenvolvimento da economia com relação a ter impacto no meio ambiente, né? Vai causar, de fato, aí um aumento em termos de competição entre países ou regiões. Se nós pensarmos um pouquinho em termos de água, né? Relativamente, não temos tanto problema com o Brasil, mas pegar outros países já começam a ter a falta de água. Então, a discussão é o que vai ocasionar essa questão de falta de água em algumas regiões. Podemos ter desenvolvimento de tecnologia por dessalinizar a água, né, usar a água do mar, já tem tecnologias avançadas quanto a isso, ou não. Então, isso tem uma tendência, né, de ter alguns conflitos de forças militares e movimentos políticos em função de alguns recursos naturais. Então, a água é um exemplo, né, de outros recursos naturais que estão no meio ambiente. Economia, rapidamente, aqui também comentando, tem uma questão aqui da economia de disrupção do mercado de trabalho. Então, com a questão da maior, fala assim, utilização de tecnologia ao redor do mundo. Isso causa já está ocorrendo, né, uma migração, não de movimento de pessoas entre os países, mas uma questão de contratação de mão de obra entre países para se trabalhar para uma empresa de outro país, mas do Brasil trabalhando para uma empresa americana, da Índia trabalhando para os Estados Unidos. Isso já ocorre, né, em função da tecnologia, e é uma tendência maior de aumentar, né? E com o e-commerce, vai ter uma pressão gigantesca também em termos de tributação, em termos de regulamentação. Já se discute, mas isso vai começar a ser cada vez mais discutido, principalmente em termos de, falar assim, não digo a precificação, mas a questão da tributação entre os países e como vai ser feito isso. E, de fato, o mercado de trabalho está cada vez mais sendo impactado. Então, a gente vai para a educação, as pessoas têm que, falar assim, cada vez mais estarem atualizadas, ou um aprendizado contínuo, que nós chamamos, em termos de tecnologia. O impacto da tecnologia na nossa vida é global, né? Ela é global e muito relevante na vida de cada um dos jovens que estão vindo hoje para o segmento de trabalho, né? E que eu comentei aqui, no último slide, no último tópico aqui de tecnologia, é a questão da transformação. É um movimento de transformação contínuo, né, com novas tecnologias vindo uma atrás da outra, e, lógico, tudo isso aumentando do ponto de vista da competição, né, global, pela questão da supremacia em tecnologia, e, de novo, vai ter, vamos falar assim, pode ter aí uma discussão em termos de
quem vai causar mais ruptura global e quem vai liderar mais a questão da tecnologia e levar a vantagem, né? Você vê hoje as discussões aí em termos de Rússia com os Estados Unidos, em termos de fraude nas eleições, tudo isso está relacionado à tecnologia. Então, o avanço da tecnologia e quem vai dominar a tecnologia é o item assim, está dominando cada vez mais a vida nossa, a coisa global. Passar de forma rápida também aqui é a questão da sociedade. Então, a sociedade ela tem, de fato, tendo do ponto de vista, dependendo do país que nós estamos, né, tem uma questão de desconfiança da população em relação às tendências econômicas, tecnológicas, demografia, que eu comentei, em relação a políticos, né, medidas políticas são adotadas, e isso está levando ao quê? As populações mais, com isso, pela própria questão de desconfiança e mais acesso à informação, está levando cada vez mais a população a se expressar cada vez mais de forma muito mais aberta e exigir o que eles têm de direito com relação ao governo, né? E o Estado, por sua vez, está sofrendo uma pressão grande até onde ele consegue investir para suprir com as necessidades da população, em termos, seja ele básico de saneamento, saúde. E isso vai ter, de fato, uma mudança ao longo dos anos, até onde o Estado consegue chegar e aonde a iniciativa privada vai ter que entrar. Isso, em discussões que nós temos tido aqui, é uma questão que o Estado não vai conseguir suprir toda a demanda da população, principalmente dos países, tanto faz desenvolvimento, e a iniciativa privada vai ter que arcar ao longo do tempo com algumas ações que hoje são supridas pelo Estado. Mas é um movimento brusco que vai ocorrer e vai ter uma volatilidade em termos aí de política ou democrática ao longo do tempo, né? E, por último, a questão internacional de fato, cada vez mais a gente acha que não vai ter, nós não, a pesquisa aqui determina que não vai ter mais um Estado isolado que vai tentar dominar o mundo, sim vai ser um conjunto de regiões, né, em termos de prover a questão de fontes de recursos para continuar o desenvolvimento, a educação, fome e em diante, e vai continuar. A questão de China e Estados Unidos, de novo, vai ter uma discussão, continua tendo um atrito grande em termos de influência na dinâmica global, né, e aumentando aí o risco de conflito internacional. Eu queria fazer um apanhado, basicamente, desses 6 principais pontos, acho, para contextualizar um pouquinho do que falar assim, a discussão hoje que tem de pesquisa global, né? É uma fonte extremamente respeitada e utilizada globalmente aqui, o Business Intelligence Council. Falando um pouco aí sim, de economia e dentro do que é a visão aqui nossa pós-pandemia, nós temos aqui a inflação, ela continua aqui esquentando e aumentando. Nós temos visto aqui no Brasil, nos últimos meses, aqui, o crescimento da nossa inflação. Isso não é assim, único do Brasil, isso é uma tendência global, né? E aí, por alguns fatores, né, se pensar em termos aqui de inflação, estava comentando um pouco com o Felipe antes aqui, a procura, eu falo assim, o movimento migratório, talvez, que de grandes centros do estado do Rio de Janeiro indo para a região de vocês, né? Isso foi ocasionado por quê? Foi ocasionado exatamente pela questão da pandemia, né, que levou a repensar um pouco o conceito de vida, né? O conceito de vida e outro, ter a qualidade de vida, talvez, trabalhando um lugar muito mais tranquilo, muito mais saudável, em detrimento de ter uma tecnologia para poder trabalhar. Então, isso tem levado ao quê? Tem levado do ponto de vista, se nós pensarmos em um item específico, em termos de material de construção em si, uma procura elevadíssima. Com isso, leva-se uma procura elevadíssima, sobe o preço, às vezes falta material, porque durante a pandemia também não tinha muita produção, e isso vem ocasionando a inflação. E, lógico, fora a questão do aumento de consumo que teve de bens básicos, né, em função principalmente da classe menos privilegiada, em função do auxílio da assistência governamental, que levou isso a um consumo maior. São alguns exemplos que estou dando em função do que levou aqui a questão da inflação, né? E nós pensarmos aqui, ano 2020, nessa pesquisa aqui que nós fizemos, que foi feita, do PIB em 2020, nós vamos ver que os principais países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, né, mesmo Japão, e aqui a gente não tem o Brasil especificamente, mas a América Latina como um todo, todos tiveram aqui uma redução em termos de PIB, né? O Brasil em si não está aqui nesse gráfico, mas o Brasil tem uma redução muito menos relevante aqui do que os 7%. Se eu não estou enganado, foi aproximadamente 3,5%, 4% no máximo
a nossa redução do PIB, né? Pelo lado positivo, é que nós temos aqui, agora do ano de 21 para 22, aqui, todas as economias do mundo com uma perspectiva de crescimento de PIB de forma relativamente elevada, né? E América Latina e Brasil, aqui, incluindo aqui, dentro da América Latina, com mais ou menos uma previsão de 5,5% de crescimento. Então, o pós-pandemia, ou aqui o final, ou nesse meio, para o final de pandemia, considerando a vacinação aqui, do ponto de vista de crescimento econômico, as perspectivas são boas, pela própria questão das pessoas quererem consumir mais, né? De sair. O que tem uma previsão é que, não sei na região de vocês, mas aqui em São Paulo, em algumas regiões temos visto, as pessoas estão ávidas por sair, para consumir, né? Sair fora de casa, então, ir para restaurante, ir para loja. Então, é uma tendência que tende a continuar, e isso vai ocasionar aqui ocasionar um crescimento de PIB para 21 e 22. Uma pesquisa que nós realizamos, também compartilhar com vocês aqui, que ela foi feita com 5.000 empresas, considerando aqui 29 países, e no Brasil foram incluídas 253 empresas, né? É uma pesquisa que a gente faz semestralmente, né? Brasil e mundo, que eu comentei, do ponto de vista de perspectiva de otimismo econômico. Então, nós pegamos aqui, globalmente, otimismo com a recuperação dos negócios nos próximos 12 meses, 69% da população, das pessoas, das empresas entrevistadas, responderam que tem um otimismo em relação ao crescimento global. No Brasil, representou aqui 66%, né? E se pegar Brasil, ele é 26% maior, essa pesquisa, do que comparado com a pesquisa anterior. Então, de fato, aqui os empresários, os executivos, estão muito otimistas com a recuperação e retomada econômica do Brasil. Expectativa de crescimento de emprego, né? Global, 48% responderam que estão otimistas com a questão de contratação, de contratar novos funcionários. No Brasil, 77% estão muito otimistas em relação à expectativa de contratação, né? Que está ocasionado pela questão do crescimento em termos de consumo e o crescimento, a retomada da produção das indústrias, do serviço em si. Alguns dois exemplos aqui em termos de restrições de crescimento. A média global responde que 61% tem alguma restrição, dúvida por questão de certezas econômicas das suas regiões, seus países. 50% acham que a burocracia, a falta de mão de obra qualificada pode impactar aí o crescimento do seu negócio, da economia local, né? No Brasil, 58% apontam que a incerteza econômica, aqui talvez muito ligado à questão política, principalmente, né? E a questão da própria burocracia, do ponto de vista de fazer negócio no Brasil, como um empecilho, aqui, 58%. Então, essa pesquisa ela está totalmente, com certeza, relacionada aqui com um pouco do cenário político e econômico de cada país, né? Mas, de qualquer forma, até junho desse ano, 66% dos empresários brasileiros estão otimistas com relação à retomada e o crescimento para os próximos 12 meses, considerando aqui 2022. Aqui compartilhando com vocês, uma outra pesquisa que nós fizemos aqui, principalmente do mercado americano, que é a questão do equilíbrio do custo e a necessidade da contratação de pessoas no novo cenário do mercado de trabalho pós-pandemia, né? 64% das pessoas respondentes aqui temem que a falta de talentos afetará a estratégia. Isso aqui, e a falta de talentos é uma realidade que nós vivemos do ponto de vista não americano, só mais aqui no Brasil. E aí vem um item importante, que é a questão da qualificação dos profissionais. Ela tem vindo baixa, né? Na média, sem apontar nenhuma instituição específica, mas na média a qualificação tem sido baixa para entrar no mercado de trabalho. Isso faz com que as empresas tenham que investir mais no treinamento para melhorar o conhecimento das pessoas que estão sendo contratadas, que estão entrando no mercado de trabalho, né? Então, não é meramente aqui um item específico no mercado americano, mas o Brasil também tem uma preocupação enorme quanto à questão de talentos para ocupar novas posições.
E tem ocorrido é que, por haver uma falta de talentos no mercado, se tem aberto oportunidades para as pessoas que, porventura, estavam já saindo do mercado por uma decisão pessoal ou porque estavam se aposentando, e isso tem tido uma procura por esses profissionais, né? Então, você vê um movimento que tem por falta de talentos é buscar pessoas que estariam potencialmente a sair, deixar o mercado de trabalho ou se aposentar, estão se pedindo que continuem, né? Então, esse é um ponto de atenção do ponto de vista para as universidades brasileiras, aquela questão de melhoria da qualidade do ensino, né? 67% tem uma preocupação com custos do ponto de vista de salários e benefícios, né? Isso é meio que está correlacionado, uma vez que se falta pessoas com talento e aquelas que têm talento vão custar mais caro, né? Então, todo mundo, seria mais ou menos, a maioria está buscando o melhor talento. Como o talento é muito restrito, se foca um pequeno grupo. Se tem um pequeno grupo, a falta de talentos, consequentemente, eleva aí a questão da remuneração, né? E se pensar principalmente nas pessoas que trabalham na tecnologia, a falta de recursos é gigantesca. Mas 91% esperam que a inflação e as taxas de juros superem as metas estabelecidas pelos governos, né? Que é também uma outra preocupação. Do ponto de vista Brasil, a taxa de juros ela ajudou e tem ajudado a prover mais investimentos ou as empresas tomarem mais recursos para fazer investimentos em termos de expansão, né? Por outro lado, ela tem também podido ocasionar uma migração de aplicação financeira de títulos públicos ou títulos privados de bancos indo para o mercado de ações, mercado de maior risco, mas de maior rentabilidade, né? E com o dinheiro migrando para o mercado acionário, vocês têm acompanhado que o número de captação de IPOs, empresas que abrem o capital, tem sido gigantesco. No ano o ano passado e esse ano aqui, mais ou menos, se não estou enganado no número, tem mais de umas 40, 50 empresas que já abriram capital e tem um número ainda enorme na fila de empresas que estão buscando ou se preparando para fazer a abertura de capital. Por quê? Por esse fenômeno que foi a redução da taxa de juros, né? E as empresas vendo essa oportunidade de fazer uma captação de custo, o menor custo que existe de capital, né? Que é buscar o dinheiro no mercado acionário, não tomar dinheiro de banco. Então, são tendências, digo aqui não é tendência, que já é realidade, né, do ponto de vista do mercado de capitais, mas são fatores que ocorreram no Brasil, né, durante a pandemia. Então, nós falamos lá em 2020, durante a pandemia, empresas fizeram captações gigantescas de bilhões, 4, 5 bilhões de reais aqui no Brasil, essa tendência está continuando agora em 2021, né, no mercado acionário. Linkado agora, como comentei um pouquinho em termos de pandemia, também relacionada à forma de trabalhar, é uma outra pesquisa que nós realizamos aqui também com 1.075 pessoas. Essa foi a segunda edição dessa pesquisa. Nós realizamos em conjunto com a Fundação Dom Cabral, né? E o que nós procuramos entender nessa pesquisa? Primeiro é que a produtividade. Então, quando nós realizamos a pesquisa em 2020, na primeira edição, 38% achava que a produtividade seria mais ou menos a mesma em relação ao trabalho no escritório. Quando nós vamos para 2021, esse índice caiu, né? Caiu para 25%. Se comparar com o gráfico do lado, vamos ver aqui que esses 25% aqui aumentaram aqui para 35%, que era 31,7%, foi para 35%, que as pessoas que acham que trabalham remotamente é muito mais produtivo, né? E aqui, dando minha opinião pessoal, eu trabalhei muito também de home office, e não tenho dúvida alguma que trabalhar de casa foi muito mais produtivo do que se eu estivesse no escritório. Então, a produtividade home office, de fato, é uma realidade que veio, né? Porém, tem os receios. Então, a pesquisa refletiu também aqui quais os principais receios quanto à continuidade de trabalhar de forma remota, né? Então, as pessoas acham que o principal receio aqui foi a perda de convívio, de não estar mais no escritório com as pessoas convivendo, tomando café, trocando opiniões e ideias, né? E o segundo item foi a maior carga de trabalho no modelo remoto em relação ao presencial, que é a pesquisa, de fato, reflete que de casa, o trabalho remoto é muito mais produtivo. Então, não vou entrar em detalhes cada um aqui deles, mas, de fato, se nós compararmos aqui, que não está refletido aqui nesse slide, a maioria das pessoas, eu acho que está, se não me engano, são 70%, se não estou enganado, elas
preferem trabalhar de forma remota do que trabalhar no escritório, vir para a empresa, né? E se nós pegarmos aqui uma realidade dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas que saem de longas distâncias, que têm que despender horas no trânsito, são pessoas que, pela pesquisa, reflete que preferem estar de casa, uma qualidade de vida muito maior, poder trabalhar de casa, apesar, né, de talvez que a estrutura dentro da casa de cada um não seja melhor ou mais adequada, mas mesmo assim eles preferem trabalhar de casa. Aqui uma outra pergunta em relação a uma pesquisa também que nós fizemos aqui, especificamente no Brasil, com 253 empresas, com relação aí a pergunta é para a empresa, né? Que seria a adoção do home office como forma de trabalho permanente, com redução do espaço físico das instalações das empresas, né? 32% das empresas já disseram que sim, né, que vão adotar o home office, já é uma decisão, não tem retorno, né? 45% avaliam seriamente essa possibilidade de se trabalhar home office, 15% não pretendem e 7% descartam totalmente, né? Então, aí depende um pouquinho do segmento de cada empresa. Eu posso dar da minha realidade, que eu sou uma empresa de prestação de serviço, temos 1.200 pessoas aqui conosco, aqui no Brasil. Para nós vai ser um modelo híbrido, né? Aí por quê? Porque temos espaço físico, fizemos uma redução de espaço físico, uma questão óbvia de redução de custo fixo em termos de aluguel, remodelando um pouco o conceito do espaço escritório, um conceito muito mais de trabalho, de coworking, do que provavelmente o trabalho, sentar e vir para trabalhar todo dia no escritório, e dando oportunidade de um sistema híbrido ao longo da semana, de as pessoas poderem vir 1 ou 2 dias ao escritório, né? Acho que isso vai refletir a maioria do que as pessoas mais gostariam dentro aqui da Grant Thornton de ser um sistema híbrido, né? E, por outro lado, como empresa, estamos capturando, sim, pós-pandemia, o benefício de uma redução de custo fixo, principalmente de escritório, e 2, a questão de custo de viagens, né? Em linha com o que é nossa estratégia, e segundo, com a questão um pouco da maior felicidade aqui das pessoas poderem estar mais em casa. Então, isso é uma realidade pós-pandemia, né? Se nós pensarmos um pouco antes da pandemia, pelo menos a maior parte das pessoas que nós conversávamos, falar que ia se trabalhar de casa, tinha uma desconfiança gigantesca, né, em termos de falar, trabalho de casa, será que a pessoa vai trabalhar, não vai trabalhar? Hoje em dia, se percebe que em casa esse trabalho é muito mais produtivo, e se pensar também, se for necessário ter um controle de forma remota, se a pessoa está trabalhando ou não, existe tecnologia disponível no mercado para se fazer esse acompanhamento. Então, é tecnologia novamente, né? Um item que veio, não é que veio, já estava, mas ele está aumentando a necessidade de ter uma segurança, que é a questão da cibersegurança. Então, isso ele aumenta em função de pessoas estarem trabalhando, utilizando muito mais sistemas, né? Das pessoas estarem utilizando muito mais comércio eletrônico, fazendo transações financeiras, né, compras. Essa questão da segurança cibernética, ela alavancou, exponenciou a necessidade das empresas olharem com muito mais cuidado, né, para dentro de casa, olhar que tecnologia elas estão utilizando e se as tecnologias de fato são efetivas, né, numa prevenção e detecção de qualquer ataque cibernético, né? E eles aumentaram durante a pandemia ao redor do mundo, né, em Brasil, o ataque ele aumentou de forma exponencial, né? E há uma necessidade aqui, como eu comentei, trabalhando muito mais home office, ter esse aumento da segurança cibernética e um aumento maior em tecnologia, né? Sem falar que alguns exemplos aqui de hackers estão distribuindo arquivos maliciosos e tentativas, né, que chama de phishing, feitas para se parecerem como documentos, treinamento, orientações de Covid, e você abre o e-mail lá e é vírus, né? Do ponto de vírus e às vezes com hackers para roubar informações. Nós aqui também, estou dando um exemplo nós aqui, porque estamos vendo essa realidade aqui, local e global, de investir cada vez mais em termos de temas com essa segurança e treinamento, né? Então, é a forma que se tem de ter uma resiliência na parte cibernética é a educação. Então, as empresas estão convivendo, pelo menos é o que nós estamos discutindo aqui, é que as empresas estão, fora investir em tecnologia,
é investir em treinamentos, né? Porque não adianta ter a tecnologia se as pessoas não têm a consciência do risco que existe e quais são os tipos de, falar assim, de mensagens que estão vindo nos seus computadores, nos seus e-mails, né? Coisas que aconteceram, pegar notícia recente, um mês, 2 meses atrás, JBS, Estados Unidos, teve um ataque de hacker, né? A notícia que eu tive, pagaram 15 milhões de dólares para reaver as informações ou para não ter as informações distribuídas, né? Outras, por exemplo, no JBS, teve outras empresas. Se pegar prefeituras, tem casos de prefeituras que foram também hackeadas. O próprio Supremo, também no Brasil, aqui foi hackeado. Então, isso é uma tendência cada vez maior de ter novas tecnologias de hackers, é a nossa, assim, a nossa realidade, não é nem futuro mais, né? Então, essa questão de prevenção e investimento em tecnologia se faz cada vez mais necessário as empresas estarem atentas e fazer esse investimento. Então, isso eu quis trazer esse ponto, porque não é bem, porque ele aumentou durante e vai ser maior após a pandemia, né? E aqui falando um pouquinho da questão de que está correlacionado à questão também de fraude cibernética ou não, é uma outra pesquisa que nós fizemos, que é como se preparar para pós-pandemia num cenário aqui de fraude, né? Então, que eu comentei, investimento na prevenção de risco de fraude e programas antifraudes aumentam, né? Então, 71% das empresas, os respondentes aqui, afirmaram que a fraude aumentará nos próximos 12 meses, e a realidade nós estamos vendo aqui. 51% das organizações têm descoberto mais fraudes desde o início da pandemia, né? E 38% das organizações, eles aumentaram seu investimento em tecnologias antifraude, que é uma área mais comum do ponto de vista de ter maior investimento ao longo do tempo. Então, eu vou comentar um pouquinho mais para frente quais são as fraudes que ocorreram aqui. 80% das empresas já implementaram uma ou mais mudanças do programa de antifraude, aí vai desde treinamento, eu comentei, até a questão de mudança de tecnologia, né? Isso é um desafio tecnológico, né? É um custo um investimento que as empresas vão ter cada vez maior. E é um desafio, talvez, do ponto de vista de empresas médias e pequenas, investir em tecnologia, ou ter recursos para investir em tecnologia, é um desafio, né? Então, mas é um ponto que tem que se levar em consideração e está na pauta dos gestores das companhias, dos presidentes, diretores, para sempre estar analisando, né? E como eu comentei anteriormente também, essa mudança no comportamento dos consumidores, né, que tem levado muito mais a compras e transações por e-commerce, ele tem aumentado mais e mais os fatores de risco que vão impactar no futuro, levar mais fraudes. E aqui desculpa, estava comentando, tinha perdido isso aqui. E aqui na pesquisa, o que ela relatou aqui, né? Em termos de expectativa em relação aos próximos 12 meses, quais são os riscos que as empresas executivas veem que pode aumentar a fraude nas empresas, né? 47% aqui, que é o maior, é a fraude cibernética, né? Que chama social engineering aqui, que é a mídias sociais, fraudes por mídias sociais, é um item também extremamente relevante, né? Pegar fraude de pagamentos, 30%. Não vou passar um a um também, mas alguns principais aqui. Fraude no sistema de saúde, nessa questão de seguro, né? De empréstimos bancários, né? Fraudes do ponto de vista de empresas que podem, aqui, um conceito de fraude mais abrangente, de empresas por dificuldades financeiras que tentarem entrar no sistema de liquidação, de tema de falência, e que não é bem verdadeiro. Então, é uma questão de como ludibriar, por exemplo, os credores, ludibriar aqui governo, em relação ao tipo de fraude. E o último, que só para destacar aqui, que é a fraude das emoções financeiras, que é um item, 14% responderam aqui, que é uma forma de, falar assim, das empresas tentarem fazer alguma fraude dentro dos números da companhia, de algumas formas fazer isso, para tomar alguma vantagem, seja do sistema financeiro ou seja para enganar investidores que aplicam no mercado acionário. Então, isso aqui é pesquisa do ponto de vista de o que as pessoas acham que pode ser nos próximos 12 meses vão aumentar a fraude, né? Então, até fraude em demonstrações financeiras das companhias são levadas em consideração, e isso tem impacto significativo no mercado acionário, né? E um outro item linkado aqui à tecnologia, que hoje talvez não seja nada de novo,
mas ele continua sendo relevante. Relevante porque segunda-feira, dia 2 de agosto, entra em vigor a lei, que é o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essa lei, né, então, como estamos hoje e o que passa a ser a partir de 2 de agosto, né? Hoje nós temos aqui, só fazer uma contextualização, talvez não quero também ser repetitivo, não sei até onde vai o conhecimento de vocês, mas só rapidamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger os dados pessoais, das pessoas físicas, né? Que ninguém deveria estar usando sem consentimento os nossos dados, seja CPF, endereço, telefone, né? Então, hoje, antes da lei, nós temos um uso indeterminado das nossas informações, os dados são livres, né, de acesso a qualquer empresa que queira buscar e pegar, tem um desconhecimento do usuário sobre os dados de cada um que está sendo utilizado por terceiros, e tem uma coleta e tratamento de informações de maneira totalmente aberta, né? Hoje, quer dizer, tinha até então, antes, empresas que trabalhavam basicamente buscando, garimpando informações de indivíduos para vender para outra empresa, né? Isso já tinha virado um comércio em cima disso, né? E com dados de pessoas físicas que nem sabiam que estavam sendo utilizados. Então, a lei ela veio agora, a partir de segunda-feira, que o uso de dados tem que ser com finalidade legítima específica, né? Tem que ter o consentimento do usuário para o uso dos seus dados, tem a garantia livre de acesso do usuário, onde possui o cadastro, ele pode verificar, entrar lá dentro e verificar se os dados estão corretos e se foram utilizados de forma indevida ou não. Tudo isso vai trazer o quê? Uma qualidade e uma transparência maior das informações que estão sendo coletadas, né? Então, hoje, não sei se vocês já notaram, algumas empresas já estão se preparando, já se prepararam, já perguntam, quando você coloca o seu dado, vai perguntar, posso cadastrar o seu dado? Posso utilizar o seu dado? Você que vai determinar, ou nós que vamos determinar se os nossos dados poderão ou não ser utilizados, né? E aqui fazer só um paralelo em termos de tempo da questão da implementação da lei. Essa lei começou aqui já estava, na verdade, o direito à privacidade ele já era parte da nossa própria Constituição Federal, né, que foi lá de outubro de 88, mas nunca foi tratado de forma profissional isso daí, né? E com a questão da discussão da proteção de dados, que essa proteção ela não iniciou no Brasil, e sim começou aqui na Comunidade Europeia, que foi lá em 1995, e depois implementou em 2018, teve uma pressão, lógico, de forma mais ampla, global, em cima do Brasil para a implementação desta lei, né, dessa questão de proteção de dados. E agora, como está aqui na ponta direita aqui da apresentação do slide, segunda-feira dá início à vigência dessa lei, né? E com o início da lei, nós temos exemplos na Europa de empresas que já foram processadas, né, porque a lei já está em vigor na Europa, por consumidores, por clientes de algumas empresas que sentiram que seus dados foram violados ou utilizados de forma indevida, né, sem o consentimento, e processaram. E as penalidades não são baixas, são altíssimas. Então, é um outro item que aqui, eu diria, não é bem relacionado à pandemia, mas por uma lei que entra em vigor a partir de outubro, que eu estou trazendo para a gente refletir a partir de segunda-feira sobre essa nossa nova lei. E com relação à lei, nós temos também, com relação, à LGPD, nós temos também uma pesquisa, né? E nessa pesquisa nós perguntamos a 253 empresas também se elas conheciam já sobre a lei, né? A lei sobre os atos discriminatórios, legais, abusivos dos dados. 92% das empresas responderam que sim, né? E outra pergunta foi: sua empresa possui treinamento de funcionários, mecanismos, processos de segurança da informação contra uso não autorizado, vazamento de dados? 91% das empresas responderam que sim, tem. Aqui eu tenho uma dúvida, de fato, na extensão do conhecimento das empresas, né? Nós temos visto no mercado que muitas empresas, ela de fato tem conhecimento da lei, né? Contratar escritórios jurídicos para ajudar a interpretar a lei e colocar, falar assim, proteção contratual, cláusulas contratuais dentro do contrato, ou alguns falar assim, dentro de comunicados de e-mail, especificamente pedindo autorização para a utilização de dados. Esse é um item importante, sim, mas tem muito mais que isso. Você tem que ter, as empresas vão ter que ter um acompanhamento de pessoas
meio quase que exclusivas do que está acontecendo com os dados da companhia, né? Como estão sendo tratados, tem um entendimento dentro das empresas como está sendo gerenciado, tendo um controle sobre isso e de forma sistêmica, né? Não é de forma papel, né? Então, eu diria que as empresas têm o conhecimento, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento da extensão da necessidade de mudança de processo e tecnologia para se proteger contra a não utilização indevida dos dados das pessoas. Então, isso, para mim, é um risco gigantesco que as empresas podem ter se não tratarem de forma adequada. E aqui, de novo, não só com essa lei, ela não se aplica a grandes empresas, ela se aplica a qualquer empresa, né? Até a microempresários. Então, de novo, tem aqui, do ponto de vista para pequenas empresas, um custo adicional, uma falta de conhecimento sobre isso. Então, é um tema de atenção que deve ser tratado dentro das associações, universidades, conscientizando as empresas sobre esse tema. Outra questão também eu diria que durante e pós-pandemia, dentro da questão do pilar de governança corporativa das empresas, eu queria tratar dois temas específicos aqui, não vou tratar tudo isso aqui não, mas são dois temas que o SG, que é a questão do ambiental, social, a governança social e ambiental, né? E a eficácia de um programa de compliance bem estruturado dentro das empresas, né? Porque passa a ter cada vez mais, dentro das empresas, em termos de mercado, a necessidade de se conectar a parte social, ambiental das empresas conectada à sua estratégia, né? Porque tem uma demanda, porque as organizações elas vão ser pressionadas, do ponto de vista Brasil e fora do Brasil, as empresas estarem, de alguma forma, participando de uma questão de como proteger o meio ambiente, ou como não degradar o meio ambiente, como participar das comunidades onde ela convive, do ponto de vista social, e dar oportunidades. Então, essa pressão social, ou dos clientes consumidores, ela vai ser cada vez maior, né? Esse movimento, lógico, ele é maior na Europa, é onde nasceu a questão socioambiental, mas ela tem migrado, né? E está chegando no Brasil. Você pode ver hoje, se procurar webinars nos últimos meses sobre a parte social ambiental, tem vários, né? Porque se torna cada vez mais relevante. É tão relevante que já existem, já foram lançados, pegar uma XP, outros bancos, o BTG, já estão lançando fundos de investimento socioambiental, né? Aquilo que você, investidor, vai querer botar o dinheiro num fundo e esse fundo só vai aplicar o dinheiro em empresas que têm uma conscientização, uma preocupação socioambiental, né? Então, está chegando nesse nível a questão da preocupação. E as empresas têm que estar preparadas com a questão da sua saúde e estabilidade do ecossistema onde ela vive, da comunidade onde elas estão inseridas, né? E todos nós temos que estar, do ponto de vista como pessoa ou também como executivo ou dono de empresa, atento a essas mudanças que estão tendo em termos de pressão da sociedade e necessidade, né? Quando a gente fala pressão, mas é uma questão totalmente, fala assim, necessária, né? Do ponto de vista de tratar o meio ambiente, de tratar e cuidar das pessoas, né? Do ponto de vista, temos que estar inseridos de como melhorar o nosso ambiente, no nosso convivemos. Tem um papel importantíssimo das empresas em relação a isso, né? E os principais desafios aqui na implementação das empresas, que esse item aqui é relativamente novo, como comentei do SG no Brasil, é a questão do entendimento o que seriam as práticas do SG dentro de um contexto de negócio das empresas. Onde que impacta, o que tem que fazer, como que eu tenho que atuar, né? Aí vai como mensurar, reportar e até, que eu digo, a reportar os acionistas e o próprio mercado. Se pegar empresas que têm ações negociadas na Bolsa, que algumas já estão dentro do conceito de reportar informações ESG, tem uma tendência maior de ter liquidez das suas ações, de ter ações um pouco mais valorizadas que outra que não tem uma política socioambiental, né? Então, cada vez mais, eu diria que, principalmente dentro das empresas que têm ações negociadas na Bolsa, a pressão vai ser maior e esse movimento tende a se intensificar, né? Agora, o ponto como avaliar a relação do custo-benefício com a implementação e adoção de práticas socioambientais, né? Então, se pegar um exemplo claro, e conversa com clientes nossos, no segmento de consumo, falar de carne, onde ele vai vender
a carne verde, vamos falar assim, onde tem todo o processo de comprar de fazendas que não desmatam ou preserva a área, de tratar o boi de certa forma, depois de abater o boi até chegar, que é o conceito verde. O ponto do Brasil as pessoas estão dispostas a pagar um preço maior por esse tipo de carne, de uma empresa que tem esse custo maior dentro da prática socioambiental ou não, né? Eu diria que hoje, se eu pegar exemplo específico isso de carne, não, né? O pessoal está muito... Eu diria que a venda ainda é pequena, né? Do ponto de consumo, né? Pequena em relação ainda às empresas que não tratam de forma socioambiental os seus produtos, né? Mas é uma tendência que tende, ao longo do tempo, a ter talvez aumentar o consumo de produtos das empresas que tenham essa conscientização. Então, mas hoje tem uma correlação de quanto investimento que eu faço, qual benefício eu vou ter por isso. É uma interrogação, não tem uma resposta ainda exata, né? Cada empresa é uma empresa, cada um tem o seu produto, mas tem que ser tratado dentro da estratégia de cada organização para para ter um diferencial competitivo e tomar uma decisão correta em termos de investimento e tendência. E dentro do conceito aqui, também uma outra pesquisa que nós fizemos, e é importante compartilhar com vocês, também dentro daqui de 5 empresas, em 29 países, é que 54% das empresas indicam que percebem a maior demanda de clientes exigindo produtos e serviços mais sustentáveis. Isso aqui é global, pelo Brasil, global. Então, globalmente, 54% das empresas acham que os seus clientes estão exigindo, de fato, produtos ou serviços mais sustentáveis. 47% apontam que a melhora da eficiência operacional, que tem melhora na eficiência operacional e redução de custos com os princípios e benefícios da sustentabilidade ao seu negócio. E aí acho que está dentro de um aspecto de olhar para dentro de casa e olhar práticas que, se eu aplicar conceito sustentável, né, de descarte de plástico, não utilizar copo de plástico, ter uma caneca para cada um, porque você não vai ter desgaste, né, não ter cópias, né, usar de forma eletrônica a troca de informações, documentos não mais impresso. Então, é nesse aspecto que as pessoas acham que 47% apontam uma melhoria de eficiência operacional. 61% analisam que as tendências globais de estabilidade exigirão mudanças fundamentais nos modelos de negócio que as empresas têm hoje. E isso é uma verdade. E dentro da parte ambiental, que é o E, né, que é o environment, 62% controlam seus impactos em fatores com emissões de gases de efeito estufa, né? Então, está muito ligado isso aqui para fim de Europa, que as empresas na Europa eles estão com a questão de emissão de gases de efeito estufa muito atentos e estão investindo pesado para ter uma redução. Na parte social, 69% das empresas responderam que acompanham aqui os impactos relacionados à diversidade de gênero e abstencionismo, né? E aqui, da parte social, eu diria que temos isso no Brasil, já movimentos gigantescos em termos da diversidade, do ponto de vista, talvez, de gênero, do ponto de vista de mulheres ocuparem mais cargos de liderança, não ter diferença salarial entre cargos, que existe, até hoje existe isso, né? E também existe a quantidade de mulheres dentro de cargos executivos, ainda é baixa em relação aos homens. Então, esse movimento ele tem ocorrido aqui no Brasil e já está tendo muito mais dentro da Europa, os Estados Unidos, né? Então, essa luta por uma questão de equidade, de gênero, de remuneração entre homens e mulheres, está tendo um debate cada vez maior, uma pressão maior. E ninguém está discutindo aqui a questão de dar, do ponto de vista, o cargo porque é mulher, não é isso, né? A mulher tem que ocupar o cargo por seu mérito, né? Mas as mulheres têm muito mérito, né? Então, aqui não está na pesquisa, são outros indicadores que as mulheres, em cargo de liderança, têm, às vezes, muito mais benefício em termos de equipe, de gestão, às vezes, que homens. Tá? Isso aqui é pesquisa e que tem apontado isso. E fora a questão de diversidade, né? A questão da inclusão de pessoas, de sexo, cor, de novo. A pressão é grande, né? Não tem volta, né? Porque isso aqui, com a questão de geração, né? A renovação das gerações, as pessoas, os filhos nossos, de vocês aí, quando se fala para ele tratar de gênero, cor é uma coisa que deveria ser discutido, né? Mas é uma questão de geração. Então, não dá para as empresas que querem contratar jovens, reter jovens e talentos, não ter na sua política
o tratamento de diversidade, né? O tratamento de questão de gênero, de cor. Isso tem que ser parte da estratégia da empresa, né? Para sustentar o crescimento da empresa, daquelas que precisam ter mão de obra qualificada, né? E está inserido no mercado também de comunicação quanto à sociedade, né? Se tem uma empresa que não cuida disso, do ponto de vista social, ambiental, a imagem dela pode ser arranhada, né? E a pesquisa no Brasil, especificamente quanto a isso, da questão da sustentabilidade, 89% das lideranças indicam a importância das práticas do ESG no negócio, 89% dos respondentes, 90% afirmam que as práticas ambientais, sociais de governança podem melhorar a imagem da empresa, que eu comentei anteriormente, e 53% considera que os aspectos ESG podem abrir novas fronteiras em termos de captação de recursos, né? E com o impacto de uma menor taxa de juros. E isso é uma verdade. Então, as empresas vou dar um exemplo aqui, as empresas, aí grandes corporações que fazem captação internacional, existe linha de financiamento que eles chamam que é a linha verde, que é o Green Bond, né? E para fazer a captação desse dinheiro específico que é do Green Bond, que são taxas extremamente baixas, né? Você tem que ter uma prática implementada, em vigor e auditável de ESG. Mas já existe isso, né? Investidores, né? Não seja captação de empréstimo, mas seja investidores que vão comprar ações de empresas brasileiras, já exigem aqui uma questão de investimento ESG. Aí, se pensar do ponto de vista de imagem Brasil, em termos de corrupção, né? O que o Brasil pode perder se não tratar também, e está dentro do conceito social também aqui, a questão da fraude, que a gente comentou anteriormente. Fraude faz parte, né? Um país que tem uma prática extremamente elevada de fraude e de propina, a imagem é totalmente arranhada internacionalmente, e isso restringe muitas vezes, até um certo ponto, a atração de determinados fundos de investimento para aquele país, né? Então, são coisas que devem ser tratadas não do ponto de vista meramente da empresa, mas do ponto de vista de governo, né? Da relevância do assunto. Aqui também fazer meramente um comentário para vocês, já partindo para o final, eu quero dar um espaço de 5 minutos, de alguns minutos aí para o Roberto comentar também, é que nós vemos um mundo de inovação, né? Cada vez mais a inovação ela está acelerando, né? Então, coisas que levavam, sei lá, 10 anos, 5 anos para se desenvolver, isso aqui se desenvolve num espaço muito curto, né, de tempo, e tem vindo coisas, assim, parece coisa de filme, né? Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, que veio esta semana para mim, dentro da organização, para fazer um valuation de uma empresa, né? Até aí tudo bem, um serviço de consultoria, fazer uma avaliação de uma empresa que era para quê? Que vai ser para quê, né? Para determinar qual o valor de participação que o investidor que está entrando nessa, não é bem uma startup, uma empresa que está iniciando as operações, o investidor vai botar, para vocês terem uma ideia, 50 milhões de dólares, né? Assim, alguém de grande fortuna nos Estados Unidos, que vai botar 50 milhões de dólares numa empresa pequena, né? Que tem uma tecnologia que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que eles chamam aqui que é, do ponto de vista em inglês, é o Brain Thermal Signal, que na verdade é um sinal de temperatura do cérebro, né? Então, essa que foi desenvolvida nos Estados Unidos, foi desenvolvida dentro da faculdade de Yale, né? Que por meio dessa tecnologia de temperatura cerebral, não estou falando toda a técnica aqui, não sei explicar exatamente todo o detalhe, mas por meio dessa tecnologia que já está testada, está sendo aplicada, ela trata, para vocês um exemplo aqui, Alzheimer, mal de Parkinson, epilepsia, câncer, diabetes, infecções, isquemia, falar assim, ataque do coração, né? Entre outros aqui. Então, alguns exemplos do ponto de vista que esta tecnologia, que do ponto de vista é quase desconhecida, mas já está sendo utilizada, né, nos Estados Unidos, está atraindo um investimento de 50 milhões de dólares de um investidor que está investindo porque a sua mulher foi tratada por essa tecnologia e foi curada, né? Então, ele falou, eu vou botar 50 milhões de dólares para ajudar a aumentar o crescimento dessa empresa e poder tornar o tratamento muito mais barato. Hoje, um tratamento dessa empresa especificamente custa 45 mil dólares, né? E está indo para, se não me engano, estão mudando para quem não, para acho que é Ilhas Virgens, não sei exatamente por quê. Mas todo um exemplo
de uma tecnologia que, para nós, talvez é do Brasil, aqui nunca ouvimos falar, eu não tinha ouvido falar, é muito distante, mas era o nível de avanço que existe em termos de novas tecnologias de saúde, educação e de agronegócio, qual seja, né? Posso citar vários outros aqui, mas acho que nós temos tempo, já está curto aqui do nosso webinar, né? E por último aqui, do meu slide, gostaria de comentar com vocês, teve uma pesquisa que é sobre inovação, né? Da importância que as empresas, as pessoas têm que ter olhar para a inovação, né? Que a pergunta foi se a empresa avalia a inovação necessária para manter competitiva nos próximos anos. 86% das empresas responderam que sim, né? E aí o ponto é, como a sua empresa pretende implementar a inovação? Que é um tema, parece simples, mas é complexo, tá? Do ponto de implementar. 40% eu acho que investir em aquisição e parceria com startups é o caminho que a empresa vê para trazer inovação. Motivar o empreendedorismo aí com 31%, e 43% falam que promover uma mudança de cultura e mentalidade da organização, né? Então, do ponto de vista conceitual e teórico, inovação parece simples, mas não é, né? Mas é um tema que as empresas têm que tratar para continuar sendo competitiva no mercado, né? Seja pré-pandemia ou pós-pandemia, né? Então, e com o mundo falar assim, do mundo do jeito que está, dentro dos países, tendo inovação, seja software, seja de agricultura, qual que seja, o Brasil precisa seguir um caminho também dentro da inovação e as empresas precisam pensar, né? Então, é só chamar a atenção que inovação ele é importante e vai continuar sendo importante, o mais importante cada vez mais daqui para o futuro, né? Bom, pessoal, isso que eu gostaria que eu preparei para falar com vocês, espero que vocês tenham gostado, ter sido se alongado demais, mas eu queria chamar aqui o Roberto, por favor, se puder dar sua contribuição para nós, do ponto de vista de educação, o que você vê em termos de mudança e o que é a correlação que tem entre Brasil e Estados Unidos também em educação, eu te agradeceria. Obrigado, Maranhão. Eu gostei muito da palestra, Maranhão, achei muito cheia de insights, um conteúdo riquíssimo, parabéns aí pela organização e por trazer esse conteúdo, achei bem legal. Vou dizer, a primeira coisa Roberto, que eu queria contar... Só um detalhe, Roberto. É só uma pequena apresentação sua, porque muitas pessoas chegaram depois da apresentação. Tá bom, tá bom. Eu sou Roberto Miranda, eu tenho uma faculdade aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Eu estou aqui em San José, o miolo do Vale do Silício. Para minha direita aqui tem a Apple, né? 4 quilômetros aqui pela essa avenida aqui, aqui na minha frente tem a Apple, a sede mundial da Apple. Um pouquinho mais adiante, 10 milhas tem o Google, mais 16 milhas a gente tem a NASA, né? É um lugar realmente onde a inovação, o pessoal respira inovação. No Brasil, a gente tem a faculdade em São Paulo, e na Avenida Paulista, completou 20 anos esse ano. E eu sou o reitor da instituição. Então, queria dizer para vocês que é um prazer estar participando e dizer que aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu queria trazer para o que eu tenho falado nas minhas palestras, quando a gente fala em Brasil e, enfim, e Estados Unidos, é que a pandemia, quando atinge 70% da vacinação, e na Califórnia já passamos 70%, acaba a história. Não se fala mais, quer dizer, continua... infectando, as infecções aumentaram, porque as pessoas, claro, usam um pouco, né, já tiram a máscara, já, né, vão para restaurantes, hotéis, etc. Mas eu quero dizer para vocês que a economia volta com muita força, né? Os dados aí, fiquei contente de ver essa projeção, Maranhão, do aumento do PIB, né, em todo o mundo, porque vem muito forte, né? Os restaurantes fortíssimos, o turismo, né? Então, gastronomia, tudo que está embarcado no hospitality, né? Que a gente fala, então, hotelaria, turismo, eventos, né? Os eventos presenciais tem uma previsão de que nunca vão ser tão fortes como antes. Então, uma coisa que mudou, não, agora vai ser híbrido, vai ser, não, mentira. O ser humano tem uma das necessidades humanas, é a relação, o evento, né? O evento é se relacionar, o congregar, né? É uma das necessidades humanas, vocês sabem disso, associação. Então, viver com outras pessoas, conhecer. E tem necessidades, tem pelo menos 25% da população que é relacional, são seres humanos que que têm a inteligência emocional mais bem desenvolvida, tem o lado do sistema límbico, falando um pouquinho em inteligência emocional e versus intelectual. Eu estou dizendo, essas pessoas
têm necessidade de se relacionar. Elas aprendem se relacionando, elas ensinam se relacionando, elas se desenvolvem trocando informações, estando junto. Então, essa necessidade humana, ela precisa ser atendida. E aí ficou claro para mim aqui, quando se vê todos os locais turísticos lotados, hotéis lotados e fila de espera nos restaurantes, no momento seguinte da inoculação, quer dizer, da proteção da população, e ficou claro que o assunto é realmente muito forte. E o crescimento vem muito forte. E a gente, no Brasil, a gente vê, quer dizer, essa tensão igualzinho aconteceu aqui. Quer dizer, aqui a gente estava sempre, a pandemia ela está duas semanas à frente. Agora está 3 meses à frente por causa da vacinação. Mas aqui, especificamente no Silicon Valley, que é a Bahia de São Francisco, então, quer dizer, todo o sul de São Francisco, onde moram 7 milhões e meio de pessoas, mais ou menos. A cidade de São Francisco é uma cidade pequena, de 800 mil habitantes, mas essa região é muito grande, e o chamada Silicon Valley, e ela realmente congrega. Deu para ver bem esse fenômeno. É um lugar de muitos bancos de investimento, muitas startups, né? Número 1 em termos de unicórnios, né? Nascem muitas empresas aqui. E a inovação, falando assim, caminhando para a pergunta aí, né? Para o gancho que você deu, Maranhão, na inovação e as empresas procurando inovação aqui. As empresas vindo de todo mundo, tem o centro de inovação da Toyota, centro de inovação da Maserati, quer dizer, empresas de vários países e constroem um centro de inovação para fazer o quê? Incentivar a disrupção, novos modelos de negócio, né? Então esse é um assunto que o executivo, o profissional aqui no Bay Area, ele respira isso aí. E claro, quando a gente fala em inovação, imediatamente vem tecnologia na cabeça. Então, quando a gente fala em IoT, vou falar algumas aqui para também não me alongar, mas IoT, inteligência artificial, AI, falando em realidade virtual e realidade aumentada, todo mundo já conhece o que é virtual reality, augmented reality e IoT e inteligência artificial. Falando em 4, sem falar em machine learning, sem entrar em outras tecnologias, quando a gente fala em nós temos 4, essas 4, por exemplo, elas estão, segundo os profissionais aqui mesmo da Universidade da Califórnia, elas estão 10% aproveitadas. Quer dizer, elas nem começaram a ser aproveitadas. Então, para quem está montando a sua startup, para quem está atuando nessa área, e como é que eu desenvolvo? Às vezes as pessoas têm muita dúvida, como é que eu inovo na minha empresa? Como é que eu plugo essas novas tecnologias à minha realidade, ao meu negócio, para criar valor para o meu cliente, para me destacar na competição do meu segmento? Aí eu falei 4, né? Que basta pensar como eu vou usar isso na minha empresa, como eu vou usar inteligência artificial, machine learning, ou augmented reality, ou IoT. E aí, claro, não precisa dizer na construção civil, na gastronomia, na hotelaria, nem se fala, né? Um mercado muito tradicional, hotelaria, e de repente você vê uma série de oportunidades de uso dessas tecnologias para melhorar a experiência do hóspede, para melhorar a experiência para a construção, a velocidade da obra, a velocidade do projeto, enfim, controle de materiais, controle de insumos, controle de custos, né? Tudo com sensores que vão com uma bateria e vão colado com, né, uma dupla face, que é 1 centímetro de sensor, e você tem essa leitura pela internet, levando qualquer informação a qualquer parte do mundo imediatamente, passando por o Big Data, né? Então, analisando esses dados, muito rico. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, falar assim, olha, o que você poderia falar do Vale do Silício? O trabalho de quem quer inovar na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, na sua carreira, é cruzar os elementos que já existem com os novos, buscando pontos de melhoria, pontos de inovação, quer dizer, um vezes o outro, um mais o outro, um menos o outro. Então, acho que esse é um caminho que eu deixaria aqui a dica, né, para quem quer realmente caminhar para a inovação, trazer inovação para dentro das suas empresas. É isso que eu traria aí para colaborar, né? E quero dar os parabéns e Maranhão, você não sabe, mas vou contar aqui para o Miranda e para o Felipe. Vou contar para nós não somos parente, né? Quer dizer que eu saiba, até onde eu sei, mas é um prazer e vou dizer. Eu quase morei em Petrópolis aí do lado, porque tem muita consultoria para hotéis aí, eu e minha esposa quase moramos aí, mudamos para essa região lindíssima onde vocês estão, aí conheci Teresópolis,
foi minha aluna, uma moça da Toca Terê, que é uma pousada que tem aí bastante Isso. famosa, e foi uma região que quase a gente se apaixonou, viu? Os paulistanos aí se apaixonaram. Eles conhecem, não é o mercado principal da região da Serra dos Órgãos, da Serra no Rio, mas é uma região que o paulista, quando ele vai, ele fica realmente apaixonado. Quase que eu moro lá, viu, Maranhão? Eu estava com um monte de cliente de consultoria. E ainda dá tempo, ainda dá tempo. Falei, pois é. Agora tá meio complicado, né? A vida aqui na Califórnia ela é muito exigente, né? Mas eu vou dizer que é uma região que realmente vale muito e tem muitas riquezas a serem exploradas. Com certeza, o turismo tem um caminho imenso aí, né? É um prazer estar relembrando de momentos, de épocas muito boas. Viu? Roberto, acho que vale a pena comentar para o pessoal, para o público aí, se tem a faculdade no Brasil também, está estendendo para os Estados Unidos, aí o que é o programa seu? Tanto no Brasil e na Europa, né? A gente é membro do Swiss Education Group hoje, nosso curso de MBA em gestão de fortunas, o Wealth Management, é um programa que tem metade no Brasil, metade em São Paulo, metade na Suíça. Gestão de fortunas, ele veio da nossa atuação no mercado de luxo. Quem conhece a faculdade, ela sempre atua com o mercado de alta gama, né? Que é o alto poder aquisitivo, o Wealth Client. São sucessores, são donos de empresas, né? São donos de hotéis, enfim, vários ramos, né? Mas gestão, né? Uma escola de gestão. E aqui na Califórnia, eu vou conectar o luxo com a tecnologia. Porque se você olhar, você comprava uma pessoa que usava um relógio de $200 mil, ele usa hoje um Apple Watch de 10 mil reais, né? Então você vê, o luxo está competindo com a tecnologia de igual para igual. Então é interessante, quer dizer, o consumidor de luxo fala, não, eu quero o carro, o Tesla, bom, tá aí a Tesla. Eu vi ontem um slide muito interessante. Ford, valor de mercado quando a Tesla começou as operações, valor de mercado 32 bilhões. Tesla 1,3 bilhão, né? E aí hoje Ford 28 milhões, Tesla 256 bilhões. Tá aí. Aí você fala, mas peraí, como assim? Ele acabou de entrar no mercado, pura inovação e tecnologia. Aqui aqui é o lugar onde tem mais Tesla, é a fábrica da Tesla, né? Aqui em Fremont. E agora vai mudar para o Texas, mas enfim, ele é porque porque o pessoal fala, o Vale do Silício é porque a prefeita aqui de Fremont mandou ele pastar, né? O Musk, né? Falou assim, Musk, ele que vai para o inferno. E ele decidiu mudar a fábrica daqui por esse motivo. Mas aqui, o californiano, o sonho dele é comprar um Tesla, né? Ou seja, ele tem uma... Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Ele pode comprar aqui uma Ferrari por $100 e poucos mil, e ele pode comprar um Tesla por $100 e poucos mil. E o sujeito vai lá e compra um Tesla, né? Um Tesla do modelo mais bacana, 135 mil, em vez de uma Ferrari por 160 mil, que é uma Ferrari também do modelo mais simples, e vamos falar o top da Tesla com a de entrada da Ferrari, uma Califórnia. Então, você vê que o consumidor de luxo, ele tem agora, ele põe na mesma balança. Opa. Travou lá, Rô. Travou lá. Travamento lá na Califórnia. O lugar está suscetível a problemas. Suscetível à tecnologia. Tá bom, faz parte, né? Então, mas também, assim, vai ser bom. A gente espera que ele retorne aí. Mas enquanto ele volta, eu queria saber se o senhor Roberto Estevão, que é o nosso presidente do conselho aqui da SEAT, tinha sido convidado para ser um comentarista, para dar uma palavra com relação à indústria, de maneira geral, para enriquecer a nossa live aqui. Queria que ele se manifestasse aí, se tiver tudo ok com a conexão dele. Não falei com ele, mas, seu Roberto, se tiver aí, já pode dar um ok. Mas eu queria parabenizar aqui, Daniel, pela sua apresentação. Foi realmente muito enriquecedora, muito esclarecedora. Certamente vai ser muito útil para o nosso público aqui, para todo o nosso entorno, do ecossistema, aqui certamente vai utilizar bastante. Fiquei muito feliz em ouvir e também nos traz um senso de responsabilidade, uma chamada para ação
sobre as questões do retorno, né, do pós-pandemia, as questões econômicas, também a questão da cibersegurança, nos chama para uma responsabilidade muito maior, e também essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que deve ser um ponto de atenção dos nossos esforços empresariais, no sentido de dar orientação ao nosso público, porque eu vejo muita gente sabendo de maneira genérica e não entende que isso realmente pode impactar o seu negócio. Então, uma análise customizada com uma lente voltada especificamente para o seu negócio é imprescindível. Então, eu queria ouvir o que você sugere para as empresas de pequeno, médio e grande porte com relação a essa customização do conhecimento e como que ela pode buscar conhecimento nessa área e fazer com que a sua organização se prepare para tal. O Roberto voltou também, tá? Oi, desculpa. Para responder aqui uma pergunta, Roberto, aí eu volto para você, pode ser? Pois não, claro, sem dúvida. Eu acho que quando nós falamos de pequenas e médias empresas, é que eu comentei, eles vão sofrer uma dificuldade maior em termos de estar assim, update, atualizado com a questão da nova de regulamentação, de necessidade de tecnologia, né? E às vezes até ter acesso de fato a que está acontecendo, né? E a gente entende essa dificuldade. A minha sugestão aqui é que essas empresas médias e pequenas, por meio de um sindicato, por meio de uma associação, fizessem a solicitação que alguém, por exemplo, Grant Thornton, tranquilamente, se fôssemos convidados para fazer uma apresentação para o público das associações sindicatas, para falar o que é a lei, o que está acontecendo, qual a tendência, o que fazer, estaríamos totalmente felizes de poder participar, né? Por quê? É uma forma de contribuição da comunidade, né? Não estou aí para vender, do ponto de vista não é vender serviço, né? Mas sim para contribuir um pouco do conhecimento para a comunidade, que a gente sabe que para empresas menores é mais difícil ter acesso e estar atualizado com as regulamentações e tendências. Então, eu acho que, então, respondendo, por meio de uma associação de sindicato, é que eles fizessem solicitação para alguém de uma consultoria ou de advocacia que seja, fazer uma atualização do que está acontecendo e como eles têm que se preparar para isso. Legal, muito bom. Então, voltamos a um tópico, a um ponto que temos falado aqui bastante. Somarmos forças juntos. Então, a Associação Comercial espera muito em breve e trazer conteúdo também para o nosso público aí das pequenas e médias empresas com relação a essa questão. Bem, se o Roberto Estevão não conseguir contato com ele aqui, eu vou pedir, então... Presidente, Oi. Essa pergunta tanto para o Roberto como para o Maranhão, e agradecer demais a presença de ambos, o conteúdo realmente muito, muito forte, muito consistente e que deve ser observado em cada linha, porque são tendências. Hoje, as tendências, rapidamente, elas viram evidências. Então, não dá para ficar olhando tendências, estudando. E um ponto que tanto o Maranhão quanto o Roberto destacaram, e nós batemos muito, não é só a questão de inovar. Saber inovar é tão importante do que trazer a inovação, né? E saber inovar observando os seus pontos de sucesso. Às vezes, você tem pontos de sucesso que a inovação vai ser muito pequena. E você quer porque quer inovar e você acaba quebrando um dos seus pontos de sucesso que iria exatamente sustentar aquela inovação. Então, a inovação ela virou um modismo, mas o fundamental é que ela seja muito bem calculada e avaliada. Hoje em dia, quando a gente erra, a gente cai no labirinto. Não é fácil você se reerguer hoje depois de um erro. E eu, então, queria saber, o Maranhão, ele escondeu, mas ele tem 2 certificações da maior importância, uma em Oxford e outra em Harvard, de liderança.
Então, eu queria saber como que fica exatamente, qual o ideal para se conduzir hoje um perfil de liderança nesse novo contexto. Eu diria que o líder, quer dizer, tem vários perfis de líderes, depende de cada perfil, que possa adequar a tipos de organizações, mas eu diria que, de maneira geral, uma tendência do ponto de liderança do futuro está muito relacionado à parte humana, né? A parte do relacionamento humano, né? Porque quanto mais tecnologia está tendo, mais evoluindo, as coisas vão ser meio que do ponto de vista técnico, automático pela tecnologia. E você vai precisar saber se relacionar com as pessoas, né? Então, essa questão de relacionamento, interação, é um fator, eu diria que diferencial, vai ser cada vez mais diferencial daqui para frente, né? Acho que, do ponto de vista da visão de liderança de pessoas, né? Eu acho que essa é uma questão que temos ouvido bastante e conversado, que é o novo perfil que um líder deveria ter. De fato, vai ser menos técnico, né? E muito mais humano. Comportamental. Comportamental, sim. Comportamental, emocional, o Roberto até Sim. tocou nesse ponto, né? Sim. Posso entrar um pouco na conversa? Claro, Por favor. André, tem que chamar. Eu vi que você abriu o seu microfone e eu falei, André tá doido para falar de novo. Vamos lá, André. André é diretor da Associação Comercial e tem uma rede de franquias da TAP. Perfeitamente. O Daniel ele fez uma apresentação baseado em uma pesquisa aí envolvendo 253 empresas, onde ele trata a questão do home office, e onde ele pega que 32% assim, vai levar isso como algo, já é uma decisão em manter o home office, 45% estão avaliando essa possibilidade, 15% pretende tornar permanente em algum momento, e 7% que descarta essa possibilidade. Porque é uma questão que, para a gente, é muito relevante, né? E o professor Renato estava falando sobre tendência, né? Evidência que vira tendência, e muitas vezes essa evidência não vira tendência. Sim. Porque o Roberto, no início da colocação dele, colocou exatamente uma visão que ele está tendo. Talvez a pesquisa talvez seja de um corte no tempo mais atrás um pouco, e o Roberto talvez esteja colocando um sentimento mais presente, mais atual, onde as empresas estão chegando à conclusão, e baseado até no que o Daniel está colocando agora. A necessidade, o ser humano é um ser gregário, a gente precisa desse contato, desse relacionamento, e a gente sabe que grande parte dos resultados que a gente tem, grande parte dos resultados que a gente alcança é baseado no network, na rede de contatos. Então, o poder do relacionar. E esse relacionamento ele se torna muito mais eficaz presencial, no meu ponto de vista. Então, eu vejo que essa evidência que deveria ser uma tendência do home office num percentual maior, as empresas estão começando a repensar. E elas estão começando a reavaliar, porque tem perdas nesse caminho. Sim, e uma dessas perdas é o que o Roberto estava colocando no ponto de vista dele, onde se perde essa conexão, que bate no que você está falando, da importância desse relacionar, porque quem tiver um network mais poderoso, essa capacidade de relacionar mais forte, é um diferencial competitivo muito poderoso. Então, eu vejo que esse estudo que você apresentou, e aí talvez não seja uma opinião sua, mas um estudo, né, e eu gostaria, diante disso, de escutar novamente com relação a essa questão do home office e escutar o Roberto novamente para a gente ver se a gente consegue ver que tendência é essa que vem pela frente, como isso vai ficar esse cenário. Marão, quer começar? Você primeiro, claro. Tá bom, vamos lá. Aí minha opinião não é pesquisa, opinião pessoal, tá? Eu concordo plenamente, comentei que a questão do relacionamento, interrelacionamento entre as pessoas é importantíssimo, né? Eu vejo que cada vez mais
as pessoas têm que se relacionar, desenvolver o relacionamento do ponto de vista de negócio mesmo, né? Para sentar e o olho no olho, a empatia é fundamental, né? Mas eu diria que dentro do conceito do home office, eu acho que, é a minha opinião, que vai depender um pouco do tipo de empresa, do segmento de empresa. Isso tem que ser. Então, se eu pensar no segmento de serviços, né, que é o escritório, não é o restaurante, não é a indústria, sabe? Porque não tem como, né? Mas nesse segmento de serviço aqui, eu diria que eu acho que é um híbrido que vai ocorrer. Não vai voltar mais 100%. Isso, eu acho que não volta. Por alguns fatores. Tem a pesquisa, e é pesquisa interna nossa, tá, que a gente fez, não é nem de mercado. Uns 70% mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas acho que é 70% aproximadamente, eles querem um modelo híbrido, né? Que é ter a possibilidade de vir para o escritório, seja 2 vezes, 1 vez por semana, e ter o tempo de ficar em casa, que seja 3 dias ou 4 dias. Então, isso é base pesquisa interna, não é nem quem está ouvindo o empresário. A gente ouviu 1.200 pessoas dentro da organização da Grantor, para a gente definir, inclusive, qual que era o nosso modelo, né? Então, essa foi 70% mais ou menos querem modelo híbrido. Então, a maioria quer e vai ser, né? Do lado, vou ser muito sincero, do lado da organização, para nós, como Grant Thornton, eu diria que é o melhor modelo do ponto de vista de eficiência de custo, né? Eu consigo otimizar o espaço de aluguel, já fiz uma redução, não é drástica, mas pequena, já consigo fazer alguma coisa. Do lado que, quanto mais eu cresço de pessoas, mais, em teoria, no passado, eu teria que crescer mais o espaço físico para acomodar as pessoas, e no modelo híbrido eu consigo administrar muito bem isso daí, né? Então, acho que para mim vai ser um modelo híbrido daqui para frente, e aí depende da empresa, seja 3 dias, 4 dias no escritório, ao contrário, 3, 4 dias em casa, 2, 1 dia no escritório, e isso vai ser o caminho que eu estou vendo aqui. Agora, do ponto de vista de trabalho, né? Agora, do ponto de vista de, como falar assim, do negócio que o Roberto comentou, o restaurante, os eventos, não tenho dúvida que todo mundo quer e vai voltar para isso. Isso não tenho dúvida nenhuma também. Já é uma questão que já falava, acho que alguns meses atrás, algumas discussões nós ouvíamos também, é que as pessoas estavam ávidas a sair, a consumir, né? E, de fato, está acontecendo e vai continuar. Então, as pessoas vão voltar para os eventos, vão voltar para os shoppings, para os restaurantes, e com uma intensidade muito maior, né? E aqui também, pegando um exemplo aqui de uma reportagem que eu vi outro dia na TV, alguém de Nova York, lá, que era um brasileiro do restaurante, fala assim que o movimento dele está muito maior agora pós-pandemia do que era antes da pandemia. O que eu percebi aqui foi também, quero dividir essa resposta em duas. Primeiro, a pergunta do José Renato a respeito da liderança, né? Eu quero dizer que o truque para desenvolver a inovação dentro do seu ambiente é criar, dentro da sua empresa, criar um ambiente de segurança psicológica. Eu estou usando aqui palavras da professora Amy Edmondson, foi minha professora em Harvard. Ela deu aula para você também, né, Dona El? A general do... E ela professor, ela escreveu um livro chamado Psychological Safety, ou Segurança Psicológica. E ela general do Exército Americano, general 3 estrelas, né? Ela falou assim que o truque para criar inovação é criar um ambiente de segurança psicológica onde seja permitido errar. Então, acho que a inovação começa quando você dá liberdade para os seus subordinados, para suas equipes, seus colaboradores terem suas iniciativas e errarem um pouco, e o nível de punição, o nível de problema que vai ser gerado para ele vai ser menor, e assim ele vai se soltando, e ao se soltar ele vai achando caminhos que você talvez não esteja vendo, porque a gente não consegue estar em todas as linhas de frente. Então, de repente, nasce um processo ali de inovação por conta da segurança psicológica que foi gerada lá. Muito interessante esse assunto. Amy Edmondson, para quem quiser dar uma lida, ela escreveu 10 livros sobre o assunto, o mais famoso esse
psychological safety. E com relação à pergunta sobre home office, bom, evidentemente, o que eu vi aqui? Apple, Google entrando de volta para os prédios agora em outubro. Todo mundo voltando para o presencial em outubro. E, claro, esse é o que eu estou vendo, eles anunciam, né? Vamos voltar para o presencial, vamos ocupar aquele monte. Vocês sabem que a Apple e o Google ocupam uma meia cidade, né? Eles são prédios e mais prédios, mais prédios, mais prédios, imenso. O PayPal, enfim, eBay, imensas, né? Sabe, aquela planta, né? Cheia de gente trabalhando, e de repente, então eles voltando para o presencial. Também concordo com o Maranhão que alguns negócios se deram bem no online, né? no remoto. E também tem uma coisa que eu gostei muito, e eu fiz pessoalmente, e empresas aqui certamente fizeram, que é o outsourcing, né? O outsourcing ficou facilitado. Então, eu tinha gente desenvolvendo aplicativo para mim na Índia, no Paquistão, em Israel, né? Em São Paulo e em Minas. Então, quer dizer, a gente está falando em gente trabalhando junto, né? Quer dizer, cada um fazendo um pedaço de um aplicativo que a gente fez aqui na incubadora da faculdade, foram 11 já, e esses aplicativos que nasceram com uma vamos falar, idioma, né? E todos se congregando pelo WhatsApp. Né? Então, quer dizer, um assunto realmente WhatsApp, Zoom e testando tela, enfim, e fazendo o user experience, o back e o front, né? O front-end e back-end em lugares diferentes do planeta. Então, acho que esse assunto para o home office, quem está no desenvolvimento, muitos mercados se beneficiaram, principalmente no outsourcing, principalmente em poder contratar um funcionário do Paquistão. E não preciso dizer, a $3 a hora, e não a $16 a hora, que é o salário mínimo aqui na Califórnia. Então, claro que ele fala, ele só tem a questão que ele comentou, que é o ganho de escala que eu posso ter, o nível de competitividade que eu vou trazer para a minha empresa. Então, esse é um assunto realmente muito forte. Agora, tem mais uma questão, só para finalizar a questão do home office, eu percebi também, e ouço, né, outros empresários falando, que quer dizer, aquela vapor, aquela vibe de trabalhar em casa, etc. e tal, ela também, vou usar a palavra do Peter Drucker, aqui falecido Peter Drucker, equipes deixadas por si só tendem somente a piorar. Então, quer dizer, né, até quando essa produtividade, né, ela vai se manter da maneira que a gente consegue, com supervisão, cobrança, tarefamento, retreinamento. Então, é uma dúvida também que vem para a cabeça. Quanto tempo ela pode conseguir sem uma supervisão um pouquinho mais, né, mais junto ali, um acompanhamento do trabalho, enfim. É uma questão aí puramente, minha visão puramente pessoal. Tem dois pontos aí, André, que também que estão para acontecer com uma avaliação, vamos dizer, dentro de uma avaliação mais aprofundada, que é a facilidade cada vez maior de se trabalhar com a tecnologia, né? De aplicativo em aplicativo, as pessoas das mais comuns até as pessoas mais intelectualizadas, vamos dizer, mais preparadas, elas estão tendo uma enorme facilidade. E há um interesse das empresas em criar essa facilidade, por causa do outro ponto, que é o ponto do custo. A redução de custos é muito alta quando se consegue avançar com o trabalho em casa, com home office, ou o trabalho em qualquer lugar também, não é só em casa, em qualquer lugar. Então, eu acho que a redução de custos e a velocidade com que a tecnologia cria facilidades para uso são dois pontos. Você vê só a relação comércio eletrônico, delivery e aplicativo. Ela cresceu assustadoramente, né? Então, outros meios também estão crescendo assustadoramente no sentido de facilidade de consumo, de comunicação e uma redução de custos. Logo no início da pandemia, um grupo no Nordeste foi quando me chamou muita atenção. Reduziu 10 milhões de custo mensal. A redução de custo mensal
eliminando o galpão, reduzindo a estrutura daqui e dali, 10 milhões mensais. Aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a acompanhar muito isso. Eu acho que os custos e esse facilitador tecnológico são impactos que ainda vão acontecer nesse momento do home office, né? Que nós estamos vivendo, e o relacionamento humano ele vai ter realmente um diferencial, né? Eu acho, eu falei no meu webinar, a fórmula, né? Máximo tecnologia, mínimo de pessoas e muito bem treinadas no modelo de gestão. Eu acho que as empresas, esse é o rumo, até porque o modelo de gestão é fundamental para a governança e para o ESG, né? O que você acha? Que fica, eu queria fazer uma contribuição, dizer, e na questão aqui que foi levantada pelo André, eu acredito que a palavra que mais vai definir essa questão do quanto a gente vai estar no home office e no presencial, ou num ponto médio entre eles, é exatamente uma leitura de cenário para a gente saber exatamente qual que é o seu segmento, como ele foi impactado pelas mudanças que foram ultra velozes com a pandemia. Nós tínhamos uma revolução digital em curso, mas que foi acelerada, foi catalisada pela pandemia. Então, você fazer uma leitura do cenário em que você está, do público que você atende, quais são as operações inerentes ao seu negócio, e nesse lado muito humano da liderança, você entender os seus colaboradores e então desenvolver o seu modelo, que muito provavelmente vai ser como, assim, isso um habilidoso chefe de cozinha, saber fazer o tempero ideal dele com o ingrediente presencial e o ingrediente remoto, para satisfazer o público que ele atende. Acho que é muito nessa linha. Não sei se você concorda, André. Concorda, Daniel? Concordo. Pode ir lá, Daniel. Não, por favor. Já falei bastante agora. Eu tenho um sobrinho que ele é engenheiro da Vale. E ele estava falando, ele falou, o tio, ele conversando comigo, aqui já desocupamos alguns andares do prédio. A Vale já desocupou alguns andares. E ele trabalha na parte de custo da Vale. E ele estava falando da redução brutal que eles estavam fazendo, da economia brutal que eles estavam fazendo, porque não é só o custo de locação. Aquele espaço ocupado, quantas seguranças tinham? Quantas senhoras do cafezinho, quanto pessoal de limpeza? E aí ele começa a descrever todas essas linhas de custo, e ele disse, a economia é gigantesca nessa redução. Embora se tenha na fase inicial um investimento, né, para as pessoas se acomodarem também nas suas casas, e eles dão também, aí eles estavam bancando boa parte disso para criar uma estrutura de internet, de equipamentos, de cadeira, isso na Vale, né? Tem uma outra empresa, a Vetex. A Vetex, eles, culturalmente, em momento nenhum, uma empresa de tecnologia pesada, mas que eles não admitiam trabalho remoto. Era sempre presencial. Na praia de Botafogo, aqui a sede deles. Abriram em Nova York semana passada, aí, capital, né? E eles estavam 1 andar, 2 andares, 3 andares, porque só cresce. Então, porque esse crescimento em andares enormes? Porque eles não acreditavam no home office, no trabalho à distância, eles queriam ver, tinha que estar ali o controle absoluto. Com a pandemia não tiveram nem escolha, teve que de uma hora para outra desmobilizar tudo. E agora eles já estão bastante entusiasmados com o home office, mais numa fase inicial, e aí pegando a palavra do Ladni, que é outra empresa de tecnologia aqui da cidade, que é a Alterdata, ele estava falando, no início, né, não se tinha opção, então tinha que ser o home office.
Só que o tempo vai passando e aí também escutei algo, lendo talvez posteriormente, assim, as pessoas em casa, o que começou, assim, muito tempo, família junto, isso começou a ter desgaste nos relacionamentos familiares. Começa, em algum momento, gerar atrito, no momento que era de muito pouco convívio, e passou a ser de um convívio enorme. Então, isso começou a gerar também outros problemas que não existiam anteriormente. E a Vetex, voltando na Vetex, a Vetex, ela me parece que são $80 para cada funcionário que está em home office para ajudar em internet e ajuda de custos, né, para as pessoas estarem trabalhando. Mas, resumindo, aí pegando um pouco o que o Vladimir falou e pegando um pouco do modelo da Vetex agora, eles ensaiando agora o retorno, e pegando um pouco do que eu venho lendo, aí me parece que a gente vai cair no que o Daniel está falando, no que o Daniel está colocando. O anterior não volta, mas o modelo híbrido para uma saúde, botar aqui, mental e uma saúde profissional, o estar junto também e ao mesmo tempo otimização de espaços, e juntando aí com redução de custo, me parece que o híbrido, seja ele presencial 1, 2 ou 3 dias na semana, me parece que é o caminho. Talvez dia sim, dia não, invertendo na semana seguinte. Então, numa semana eu trabalho 2 dias presencial, na outra semana 3 dias, depois 2 dias, e aí você reduz pela metade a tua necessidade de espaço que se tinha anteriormente, mas me parece que o caminho deve ser, de fato, pelo híbrido. Comentou um ponto aqui, André, que é importante, é a questão da saúde mental. Esse é um tema que não comentei, o número de profissionais com necessidade de ajuda por um problema que teve depois psicológico aumentou significativamente, não só aqui na Grant Thornton, como em outras empresas, né? Então, esse ajuste também de como tratar esse tema, né, de colocar psicólogo, discussão, mas quantos psicólogos, quantas vezes eu dou direito para ele usar, é um tema que nós estamos discutindo agora, não é? Ele já vem, mas estamos ajustando a forma de atuar com isso, a política para isso. E, de novo, não é um tema específico nosso, é das organizações em função ocasionada para a questão de trabalho home office, né? Que coisas que estavam paradas, acho que estavam no subconsciente, ele veio em casa, acho que abriu alguma coisa e não sei o que é, mas esse tema da parte psicológica é um tema que as empresas estão tendo que conviver e achar uma solução. Tanto é, por exemplo, o que tem de oferta de empresas para nós, que é a disponibilidade de teleatendimento para psicóloga, é enorme. Tem várias empresas que foram criadas, plano de saúde adaptando, oferecendo isso dentro do plano com telemedicina, ponto de atendimento psicológico. É uma outra, de novo, é uma outra realidade pós-pandemia. Verdade. Eu acho que é um volume, sabe? É um volume imenso de informações que temos e estruturas que funcionavam. Então, eu tenho batido muito, mas muito nessa tecla, é um dos fundamentos da nossa universidade. Precisamos urgentemente criar um ambiente nas empresas de convergência de todas essas informações, uma adaptação com a cara do negócio e criar um modelo de gestão exatamente conforme aquele grupo, aquela empresa, para que consiga-se ter uma consistência. As informações elas têm entrado nas empresas e tumultuado as empresas. E as empresas precisam criar esse ambiente, no meu entendimento, de receber, de fazer uma convergência dessas informações, levando em consideração o sucesso que elas tinham, o que sustentava aquele sucesso, e aí fazer uma estrutura, uma montagem de um modelo de gestão para cada delas. Acho que é algo absolutamente urgente. Nós estamos com variáveis demais.
variáveis de todos os tipos, né? Agora mesmo, segunda-feira, entra mais uma, que é a lei. Então, vai vir uma nova confusão aí. Vai vir uma nova confusão. As empresas podem estar preparadas, o consumidor, o cliente, não, né? Então, nós vamos ter uma nova... Enfim, e assim, a questão política, que o Maranhão também destacou, a velocidade das inovações, como falou o Roberto. Então, nós temos que fazer um trabalho interno, no meu entendimento, muito intenso, no menor tempo possível, de identificações para um modelo próprio e novo, próprio e novo, né? E aí, governança e ESG, né? Legal, gente, nós tivemos uma discussão aqui riquíssima nesse final, de uma Assim, é apresentação importante, também Felipe, o que você qualitativa. falou de cenário, entendimento do cenário, né? Muito, muito bom, muito interessante. Sim. Então, nós tivemos uma discussão aqui no final riquíssima, uma palestra, um conteúdo maravilhoso aí do Daniel. Eu queria dar uma oportunidade aí, a gente já está para encerrar, a gente também entendeu, sabe que muitas pessoas têm os seus afazeres aí, e a gente não quer se estender muito, mas eu queria dar uma chance final para considerações finais do Daniel, do Roberto, do André também, que contribuiu bastante aqui com a gente. Tá? Eu queria deixar mais uns minutinhos finais aqui livres, só para uma saudação e considerações finais. Pode ser? Bom, eu queria, primeiro, agradecer a todos aí pelo convite e o prazer de conhecê-los aí, me colocar à disposição de vocês e estou contribuindo de alguma forma, vocês e os associados aí, eu e a Grant Thornton de vocês, tá? E, de novo, acho que o mundo ele está complexo, né? Então, ninguém detém o conhecimento de tudo e nunca vai deter. Então, essa forma de trabalhar de forma colaborativa, acho que é uma mensagem que as pessoas e as empresas têm que, de fato, se posicionar e procurar colaborar e trabalhar em conjunto para achar soluções e ter proporcionar um crescimento de forma sustentável, né? Acho que e de forma sustentável, tanto do ponto de lucratividade, de forma sustentável, na medida do possível, que tem uma contribuição para a sociedade de uma forma um pouco mais justa. Legal, muito obrigado. Bom, Roberto. eu quero agradecer também, dizer que a minha mensagem é positiva, né? A gente viu a pandemia do começo ao fim aqui e ela chega no fim. Então, o primeiro assunto é esse, ela termina, ela liquida, como tantas outras doenças que foram vacinadas e não existem mais hoje. Então, mesmo o caminho dela, ela vai ser liquidada, essa é a verdade. E já está sendo liquidada aqui mais um pouco. O problema é o pessoal que ainda acha que não precisa vacinar. A minha recado que quem não quer vacinar fala: se você não tivesse vacinado, você tinha poliomielite hoje, né? 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 Sarampo, né? Então, vacinado, sua mãe vacinou, você vacinou seu filho, agora não vai vacinar por quê? Enfim, então, esse é o meu recado. Dizer também que no dia 22 de janeiro tem uma imersão aqui, né? Uma imersão de 22 a 28 de janeiro, aqui no Vale do Silício. Espero que os voos estejam de volta, é uma imersão que vai ter pessoas do mundo todo, mas, evidentemente, muitos brasileiros esperam, né? Que não precisem ficar 15 dias no México, lá em Tulum, enrolando para poder vir para cá depois, né? Não precisa ficar, né? Espero que os brasileiros estão vindo, evidentemente, ficando 15 dias na República Dominicana, em tudo quanto é canto, mas dia 22 a 28 de janeiro, aqui no Vale do Silício, a gente vai estar conhecendo os detalhes de cada uma, com palestras e conteúdos muito intensivos. Vamos conhecer a escola aqui, enfim, é uma parceria que a gente pode trazer todo o pessoal, estender aí para a associação comercial. Já desde já quero deixar aberta essa porta através do professor José Renato, professor Felipe. Então, enfim, vai ser um prazer recebê-los aqui, levá-los para a gente tomar um vinho no Napa, aqui do lado, ser uma horinha de carro, a gente está em Napa Valley. É uma região lindíssima e cheia de histórias para contar, modelos novos de negócio, né? Quero também dizer que aqui tem um assunto chamado The Silicon Valley Way of Business, que é um assunto que merece atenção, porque é tudo same day, né? Então, acho que isso é uma coisa que
o mercado gosta e o consumidor gosta também. Atende no mesmo dia, resolve no mesmo dia, recebe a proposta no mesmo dia, assina se bobear no mesmo dia, né? Mercado muito pujante, muito acelerado. Agradecer a presença de todos aí, espero que possa ter contribuído um pouco com essa palestra aqui, com esse debate. Obrigado. Mas, presidente, a nossa universidade vai ficar muito metida. De um lado, o Grant Thornton, do outro, a Faculdade do Vale do Silício. O melhor é possível. Melhor é possível. E nós estamos com um mês de implantação da nossa universidade. O melhor é possível. É isso aí. Não há espetacular, olha, espetacular, Maranhão, Roberto, espetacular a presença de todos, André, de todos os participantes. Muito obrigado. Gente, esse é um momento de muita gratidão. Gratidão a André pelas suas considerações, gratidão ao professor José Renato por estar participando nessa idealização da nossa universidade corporativa, gratidão a todo o pessoal da SEAT, Mônica, que está sempre somando aí, está assistindo aí, está participando, está nos bastidores, sempre dando a sua contribuição, a todos os nossos sócios, diretores, gratidão, Daniel, pela sua apresentação, gratidão, Roberto, pela sua participação. Só tem um pedido a fazer. Roberto está falando de vacina que está abrindo e tal, você está pensando, manda um pouquinho para cá aí, manda aí por e-mail para cá. Aí. Exatamente. Está mandando no FedEx. Para cá. Isso, manda para a gente aqui um pouquinho para a gente poder ir para aí na imersão, tá bom? Não, mas, de brincadeiras à parte, isso aqui também está avançando, vamos manter o espírito aí, tema de otimismo, vamos para frente. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado. Vamos lá para frente, gente. Valeu. Então, forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.